Disciplina, liberdade e compaixão é Fortaleza. Salve, galera tricolor, estamos chegando aqui no Pit News nesta tarde de segunda-feira e na realidade uma angústia, né? Vamos colocar assim, uma tristeza em função do que aconteceu ontem lá na Arena do Grêmio. Lembrando aqui que Pit News é a extensão do canal Pit Esquadrão no Instagram, né? Pit News no Instagram. E você tem que ir até o Pit Esquadrão para que você faça a sua inscrição, dê o seu like, também ative o sininho e, sem dúvida nenhuma, compartilhe com os amigos. Mas como falávamos sobre tudo o que aconteceu ontem, né? Lá na Arena do Grêmio. O Grêmio que foi prejudicado no meio de semana no jogo contra o CSA, isso não tem como negar. E de repente parece que seu Bruno Arleu de Araújo resolveu complicar a situação para o Sport Clube Bahia. Tipo compensando. Olha que o VAR chama ele e explica a ele que não existe nenhum toque do goleiro Marcos Felipe no Bright White. O Bright White é que pisa até de forma involuntária no braço direito do goleiro do Sport Clube Bahia. Realmente uma situação muito difícil a arbitragem brasileira. Tem-se um VAR para dirimir dúvidas e se complica mais. Até porque, vejam quanto tempo se demora para resolver uma situação que poderia acontecer, digamos assim, em fração de segundos. Mas paciência. O Bahia, na minha opinião, fez um primeiro tempo quase que impecável. Não existe perfeição, mas chegou próximo. Só faltou o gol. Lúcio, infelizmente, parece que realmente tem algum problema psicológico, porque não pode perder duas grandes oportunidades como aquelas duas que ele perdeu ontem. Um passe espetacular, o primeiro do Everton Ribeiro, ele já de frente para o gol, na entrada da grande área. O outro em diagonal do jogador Gilberto, que ele tinha todas as possibilidades de bater com tranquilidade, bateu errado e ela foi na linha de fundo. David Duarte também perdeu um gol incrível, debaixo do gol. Ainda tivemos duas do Cauli, uma delas ele chutando na orelha da bola. Realmente um primeiro tempo que poderia ter sido saído com 4-0 ou 4-1, porque o Grêmio teve uma chance com o Brett White, a bem da verdade, teve aquele chute do Amazu, de fora da área, mas sem praticamente nenhum perigo. Agora do Bright White não, ele estava embaixo praticamente do gol e chutou para fora. Mas o primeiro tempo foi todo do Sport Clube Bahia. Infelizmente, a arbitragem no segundo tempo complicou, o Grêmio voltou até com um pouco mais de vontade, querendo fazer o gol para resolver. Há um erro de Everton Ribeiro, não existe falta em Everton Ribeiro, é bom que se diga. Há um erro de Everton Ribeiro, o Cristaldo faz uma bela jogada e o goleiro do Bahia sai e justamente ocupa o espaço de visão do Bright White, que saiu com bola e tudo, se bateu no goleiro do Bahia. E o árbitro, o senhor Bruno Arleu de Araújo, ele marca o pênalti, o VAR chama e ele faz toda aquela lambança, como se diz lá no carioquês. Infelizmente, o Bahia perdeu o jogo por 1-0. Segundo tempo, depois do gol, o Bahia foi todo para frente. Podem prestar atenção aí que mesmo o Bahia não fazendo um segundo tempo como fez o primeiro tempo, o Bahia teve a oportunidade sim, teve. Uma com o Cauli, que ele fura dentro da grande área. Tem a falta do Juba, que bate, o goleiro dá rebote e o jogador Gilberto chuta, a defesa tira praticamente dentro do gol. E na sobra, ela vem para o Caio Alexandre, que bota para fora. O Bahia perdendo também outra grande oportunidade. Ainda teve a do Kaique, e ela bate na zaga. E na sobra, o Willian José Cruz e a defesa manda para escanteio. E ainda tem a bola da cabeçada do Rodrigo Nestor, que o Pulga divide com o goleiro e com o zagueiro, e por pouco não fez o gol de empate do Sport Clube Bahia. Então, o que se viu, infelizmente, foi isso aí. Mas o Bahia, sem dúvida nenhuma, ele precisa melhorar no que diz respeito a colocar a bola para dentro do gol. Essa é que é a realidade.
Caio Alexandre, o dono do jogo, uma partida fantástica, maravilhosa do Caio Alexandre. Everton Ribeiro muito bem, Cauli muito bem no primeiro tempo, mas Lúcio Rodrigues perdeu essas duas grandes oportunidades no primeiro tempo. Ainda no segundo tempo, já ia me esquecendo o lance do toque de calcanhar do Willian José para o jogador Juba, que o zagueiro chuta em cima do pé direito de Juba e a bola passa raspando a trave esquerda do goleiro Volpi da equipe do Grêmio. Mas vamos ouvir o que disse o técnico Rogério Ceni sobre não só o jogo, como, na opinião dele, o Bahia jogou, mas também sobre a arbitragem calamitosa do senhor Bruno Arleu de Araújo. Boa tarde, Rogério. Gostaria até de perguntar do jogo, das nuances do jogo. Eu vim preparado para perguntar sobre isso, mas assim, a minha opinião, e assumo o que eu estou falando. Quando um árbitro interfere no resultado da forma que, para mim, ele interferiu, brigando com a imagem, brigando com o que passou no telão para o estádio todo, para você que trabalha a semana toda, pensa, vê jogo, analisa, monta toda a estratégia e vê sua estratégia ruir por um erro que não depende de você, o quanto isso te incomoda e o quanto isso interfere na sequência da sua percepção do próprio jogo? Bom, primeiro, com relação ao jogo, eu acho que nós tivemos um primeiro tempo onde nós dominamos, onde nós tivemos a oportunidade de chegar muito próximo ao gol, mas eu acho que faltou um pouco de ambição para a gente ganhar o jogo. O erro do árbitro, ele é crucial, determinante para que o Grêmio vença. Mas nós podemos ainda conseguir coisas melhores, eu acho que dentro de uma partida, se a gente tiver um pouco mais de ambição de fazer gol, de finalizar, de chutar. A gente não pode esconder também nossas deficiências, ou o que a gente podia ter feito de melhor até chegar ao erro do árbitro. O erro do árbitro é dar o pênalti. Depois que ele vai ao VAR, já não é mais erro. Aí já é uma outra coisa que eu não sei dizer para você o que é, mas deixa de ser um erro. Quando ele vê a imagem e volta lá e dá o pênalti, me parece outra coisa. É o mesmo árbitro do Sport, né, contra o Palmeiras, é o mesmo árbitro da vitória do próprio Grêmio contra o Santos aqui. Nós já conhecemos bem e é triste ver a arbitragem brasileira se submeter, porque eu sempre falo que não adianta a gente ficar pressionando os árbitros dentro do campo, porque é difícil apitar, né? Mas no momento que para o jogo e você tem a oportunidade de corrigir aquele erro que você cometeu, e vai ao VAR, olha, volta e mantém, isso deixa de ser um erro. Aí já é uma coisa bem mais grave que provavelmente daqui a 1 ou 2 dias, também não sei, porque a CBF também já não sabemos mais nada, nem direito de quem está em eleição, quem é eleito, quem não é. Então assim também está uma bagunça grande, tanto que nós solicitamos uma mudança de jogo para o São Paulo, contra o São Paulo, pela parte fisiológica mesmo, pelo desgaste que o time está tendo, e não atenderam a gente porque deram prioridade à grade de programação do TV. Então não tem nem para onde você recorrer mais. Chegou num ponto que não tem mais para onde recorrer. E o erro de arbitragem existiu no momento que ele dá o pênalti. Mas o que foi depois disso não é mais erro. Aí já é uma outra palavra que nós vamos ter que ver o futebol brasileiro por onde está. Depois que ele vai ao VAR, deixa de ser um erro, passa a ser uma coisa um pouco mais grave. Rogério, você falou sobre ambição agora há pouco. Muito bem, galera. Tá aí a palavra do técnico Rogério Ceni, que disse uma coisa que eu concordo com ele. Também, né? Sempre eu concordo com o Rogério Ceni, eu digo sempre isso. Claro que às vezes eu discordo. Mas o Beto precisa ter mais ambição de bater no gol. Esse primeiro tempo maravilhoso que fez, era para ter colocado a bola para dentro, né? E aí, um abraço. O Grêmio está frangalhos psicologicamente, emotivamente, tudo isso, gente. Então, tinha que matar o adversário e um abraço. O Bahia, no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro, poderia ficar na 5ª posição, essa é que é a realidade. E, claro, não ficou, infelizmente, mas ficou na 7ª posição. E não vai sair desta posição o Sport Clube Bahia, pelo menos por enquanto. Agora a chave muda totalmente, a delegação do Bahia permanece lá em Porto Alegre, tem já treinamento agora pela tarde, amanhã outro treinamento também, e o foco total aí no Internacional de Porto Alegre. Muita gente achando que é o jogo da vida do Bahia. Não vou viajar nisso, gente. É o jogo da vida do Bahia no momento, nesse exato momento.
É um jogo que ou mata ou morre, todo mundo sabe. Agora, temos aí a própria Copa do Brasil, que o Bahia já avançou, né, diante do Paysandu. Tem a Copa do Nordeste, que o Bahia deve ser, inclusive, o líder, né, porque tem 2 jogos a cumprir. O líder da competição e ter a vantagem nos mata-mata. E tem o próprio Campeonato Brasileiro. E ainda, se o Bahia não se classificar, vai para a Sul-Americana e pode chegar longe na Sul-Americana também. Então, não vamos viajar nessa, que é o jogo. Claro, o Bahia tem que vencer essa partida, só interessa os 3 pontos. O Tricolor que terá a volta do Jean Lucas, porque ele cumpriu suspensão ontem, foi expulso no Bavi da semana passada, quando o Bahia venceu por 2-1 a equipe do Vitória. E Ademir, eu já tinha dito aqui que Ademir viajou junto à delegação do Esporte Clube Bahia e deve ser relacionado para esse compromisso diante da equipe do Internacional de Porto Alegre. Então, vamos ficar na expectativa. O técnico Rogério não vai ter praticamente nenhum problema, digamos assim, de desfalque, porque o Jean Lucas volta. O Bahia que infelizmente perdeu o Eric por 4 meses, é um jogador que revezava ali com o Jean Lucas, mas vamos ver se na janela o Bahia traz 3 a 4 reforços para segurar a onda aí, até porque se avançar na própria Libertadores, eu não tenho nem dúvida que vai precisar sim de mais reforços. É isso aí, galera, aqui no Pit News. À noite a gente retorna, não se esqueça, hoje tem Pit Esquadrão Live às 9 da noite e vamos discutir, debater a calamidade do senhor Bruno Arleu de Araújo, a classificação do Campeonato Brasileiro e, claro, o que o Bahia tem que fazer para conquistar os 3 pontos diante do Internacional e conseguir a classificação para as 8avas da Libertadores de América. Como diz um amigo, saí Brasil!